Bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para você que está vendo esse vídeo a qualquer hora do seu dia. Meu nome é Viviane Cardoso e vamos iniciar a unidade 2 do módulo de Políticas Públicas de Saúde e os problemas de saúde da população. Vamos abordar o tema As mudanças na política de saúde e a institucionalização do SUS. Nesta unidade, vamos conhecer os acontecimentos da política de saúde a partir do processo de constituinte. E vamos acompanhar os principais acontecimentos associados à implantação do SUS como sistema. O processo de implementação de mudanças institucionais no campo da saúde, orientados pelos princípios da reforma sanitária, inicia-se ainda antes da aprovação da nova Constituição. Iniciou com a experiência das Ações Integradas de Saúde, em 1984, e dos Sistemas Descentralizados de Saúde, o SUDS, em 1987, que visavam promover a integração, a descentralização e a ampliação do acesso à saúde. Contudo, decorridos mais de 30 anos da regulamentação do SUS e do início de sua implantação, muitos de seus propósitos ainda enfrentam dificuldades de se efetivar, por razões que iremos discutir nessa unidade. Mas primeiro, vamos entender o que é o SUS. Você já parou para pensar por que esse nome, Sistema Único de Saúde? Para a gente compreender o SUS, é importante saber que, segundo a Lei 8.080, integram o SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde, sendo que os serviços privados de saúde em caráter complementar podem integrar funcionalmente para a prestação de serviço aos usuários, quando contratados ou conveniados para esse fim. O SUS foi instituído com o objetivo de coordenar e integrar as ações de saúde das 3 esferas do governo, que até então eram dispersas entre si, e pressupõe a articulação de subsistemas e redes verticais, desde vigilância e de assistência à saúde, para atender adequadamente às demandas por atenção à saúde. É importante ressaltar que o SUS não se resume a um sistema de prestação de serviços assistenciais. É um sistema complexo que tem responsabilidade de articular e coordenar ações promocionais e de prevenção com as ações de cura e reabilitação. Nessa medida, o SUS não pode ser comparado com seguros e planos de natureza privada, que operam com base na lógica do mercado e, em geral, estabelecem suas ações exclusivamente no campo assistencial. O SUS está incorporado ao SUS a concepção ampliada de saúde, que inclui os condicionantes econômicos, sociais, culturais, bioecológicos e uma visão abrangente e integrada das ações e dos serviços de saúde. O SUS é integrante do Sistema Brasileiro de Proteção Social e, juntamente com o Sistema de Previdência Social e o Sistema Único de Assistência Social, ele compõe o tripé da segurança social, nos termos do artigo 194 da Constituição. O SUS ele está alicerçado em fundamentos constitucionais e legais que definem seus princípios e objetivos, as suas articulações e competências dos entes federados, suas diretrizes operacionais e seus mecanismos de financiamento. Dos ditames constitucionais que orientam a ação do Estado na saúde, destacam-se a inclusão da saúde como direito do cidadão e dever do Estado, e a compreensão de que a garantia de saúde se fará mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, levando em consideração sempre a noção ampliada de saúde. Mas você sabe quais os princípios do SUS? Quais as diretrizes que orientam a organização do SUS? Para que a gente possa compreender melhor esses questionamentos, você pode se guiar pelo infográfico disponível no nosso material de estudo. Quando a gente fala em relação à organização do SUS, o planejamento em processos descentralizados
em direção às esferas subnacionais e em âmbito regional, ela deve ser capaz de reconhecer a diversidade e as desigualdades loco-regionais, aquelas diferenças entre um município e outro, entre o estado e outro, sem perder de vista a integração sistêmica. Então, ofertar racionalidade ao sistema, incorporando interesses e necessidades dos sujeitos, apresenta-se ainda como um enorme desafio para toda a sociedade brasileira. A Lei 8.080 de 90 define as atribuições comuns e as competências das 3 instâncias governamentais na gestão do SUS. As competências específicas estão definidas com base no pressuposto da descentralização, que atribuiu ao município a responsabilidade pela execução da maioria das ações de saúde e aos estados e à União funções supletivas e de coordenação. Lá na Constituição Federal, no artigo 30, estabelece que a prestação de serviços de atenção à saúde da população é competência dos municípios. E a Lei 8.080 determina que a direção municipal do SUS compete, além das atribuições comuns, a gerência e a execução dos serviços públicos de saúde, a execução das ações de vigilância em saúde, a participação na organização da rede regionalizada de atenção à saúde em articulação com a direção estatal do SUS, a implementação das políticas definidas no âmbito nacional e a colaboração na efetivação das competências estaduais e federais. Em relação à configuração do SUS, o texto constitucional ele preceitua que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e estabelece a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade como diretrizes organizativas do sistema. Já o financiamento integra o orçamento da Seguridade Social dos 3 entes federados. O ordenamento constitucional da saúde do SUS, no âmbito da federação, foi complementado nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios, que incorporam e detalharam os princípios da lei magna do país. Em relação à regulamentação do SUS, esta foi estabelecida com a edição da Lei 8.080, e foi complementada pela Lei 8.142, ambas sancionadas em 1990, que especificaram os princípios e as diretrizes contidos na Constituição e detalharam a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Os vetos presidenciais apostos na sanção da Lei 8.080 comprometeram, de partida, as condições estruturais para implantar o novo sistema, particularmente na supressão da política de recursos humanos, na restrição do financiamento, na eliminação dos mecanismos de participação social, só parcialmente recuperados lá na edição da Lei 8.142. Ao longo das últimas décadas, sucessivas leis têm sido elaboradas para complementar o arcabouço jurídico da saúde. Você também pode encontrar essas leis que se destacam no caso do complemento ao SUS no nosso material de estudo. Em relação ao ordenamento jurídico do sistema, ele é complementado pelas legislações estaduais e municipais que regulamentam em seus âmbitos aspectos do funcionamento do sistema previstos nas leis federais e que precisam ser instituídos e adequados nos contextos estadual e municipal, a exemplo dos fundos de saúde e dos próprios conselhos de saúde. A normatização legal do processo de implantação do SUS desde o ano de 1991, ele ocorreu por meio de portarias do Ministério da Saúde e que depois editou sucessivas normas operacionais com base nos acordos estabelecidos na negociação tripartite, entre os governos municipais, estaduais e federal, no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. Acordos que demandavam subsequentes negociação no âmbito estadual, entre os gestores municipais e estadual,
no espaço das comissões intergestores bipartite em cada estado. A operacionalização do sistema, ela também se orientou pelas resoluções e deliberações do Conselho Nacional de Saúde e das Conferências Nacionais de Saúde, e também das conferências e dos conselhos de saúde nos estados e municípios. Esse processo normativo, mediante portaria ministerial, tem sido criticado pelo seu excesso, pela sua extensividade e pelo detalhismo, né? E também pela uniformidade das prescrições que não consideram as diferenças existentes entre os municípios e entre os estados, dificultando assim o seu cumprimento e fundamentalmente por subtrair, né, tirar a autonomia dos municípios na definição das suas prioridades em relação à saúde. Em 2011, o Ministério da Saúde promoveu a regulamentação da Lei 8.080 por meio do Decreto-Lei 7.508/2011, com o propósito de dirimir questões relativas ao direito à saúde, aprimorar a articulação interfederativa e proporcionar mais segurança jurídica na assunção dos compromissos dos entes federativos, com a introdução do contrato organizativo das ações públicas de saúde, o COAP, dinamizar o planejamento em saúde e promover a reestruturação do sistema, fortalecendo e organizando as redes regionalizadas. No sentido da regulamentação, indica um aprimoramento, né? Principalmente quando está ancorada em instrumentos normativos mais consistentes para sua efetivação no campo administrativo. Então, a diretriz da descentralização ela é enfatizada porque ela se constitui uma mudança mais significativa no aspecto político-administrativo da reforma do sistema de saúde no Brasil. Contudo, o papel do município na política de saúde ele depende do regime político e administrativo do país. É preciso compreender esse aspecto macro. A arquitetura dos sistemas de saúde nos diversos países, eles apresentam-se diversificada em função da dimensão geográfica, do porte populacional, da estrutura do Estado e do regime político. Então, para que possamos compreender isso um pouco melhor, você pode observar como é essa estrutura em alguns países, através do infográfico que está disponível no nosso material de estudo. Quando você olhar esse infográfico, você vai perceber que os estados unitários e de menor porte, eles mostram-se mais efetivos na integração das ações, na direção e na coordenação dos seus sistemas. Já os estados federativos e de dimensões continentais, como é o Brasil, eles apresentam mais dificuldade na integração e na coordenação dos seus sistemas, visto que depende de uma adequada definição de responsabilidades e atribuições e da cooperação entre os entes federados, né, na realização das ações, programas e projetos. Então, a descentralização de responsabilidades e atribuições, a autonomia dos entes, as modalidades de cooperação e as formas de financiamento, eles são condições decisivas para o sucesso ou para o fracasso no desempenho dos sistemas de saúde. No Brasil, a opção pela descentralização com ênfase na municipalização, mediante transferência de responsabilidades e recursos da União e dos estados aos municípios, foi responsável pela configuração do sistema que nós temos hoje atualmente, com aspectos positivos e negativos, que repercutem no cotidiano dos serviços de saúde. Então é importante que você faça uma leitura do nosso material de estudo para que você possa compreender essa descentralização, como que essa descentralização ocorreu e como que ela foi constituindo o sistema de saúde que nós temos hoje. O nosso assunto da unidade 2 termina por aqui. A nossa atividade da unidade 2, ela está relacionada aos princípios do SUS e você pode estar fazendo isso através da plataforma Moodle. E eu desejo a você bons estudos e até a próxima.